Quando eu comecei a compor, eu tinha 11 anos de idade. Foi exatamente no dia que eu descobri a mulher. Eu compus uma valsa. Como eu nasci numa cidade que se chama Tietê, era uma cidade que os pintos piam, piu, 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 até o pinto pia diferente. Eu comecei a escrever valsas. E fui escrevendo valsas. Depois de uma porção de valsas, eu achei que valsas só não dava. Então, comecei a escrever umas toadas. E assim a coisa foi se desenvolvendo. Quer dizer, quando eu mudei para São Paulo, eu já tinha muita obra escrita, mas sempre com caráter nacional. Eu não tinha tomado conhecimento desse fato. Os anos foram passando, eu mudei para São Paulo em 1922, exatamente, não, eu mudei em 24. Eu me encontrei com um compositor brasileiro, também de Tietê, chamado Marcelo Tupinambá. Ele escrevia uns tanguinhos. Eu comecei a escrever tanguinhos também, né? Nessa ocasião, eu comecei a estudar piano com o Hernani Braga. Então, em 1926, eu assisti um concerto de um regente italiano chamado Maestro Baldi. Era um gigante quando ele estava na frente da orquestra. Então, eu resolvi procurá-lo. Então, ele marcou, para daí a 2 dias, eu compareci na residência dele. Comecei a estudar com o Baldi. E eu escrevi, então, a Dança Brasileira. Foi a primeira obra que eu escrevi, já era em 1928, com uma consciência de um sentido expressivo nacional. E o Baldi me disse, engraçado, sua música tem qualquer coisa que é diferente. Esse diferente era exatamente o caráter nacional. Eu era muito amigo de um pianista aqui de São Paulo, chamado Antônio Munhoz. E o Munhoz disse, você precisa conhecer o Mário. Eu já tinha ouvido falar no Mário. Eu já tinha um respeito profundo por ele, né? Disse, mas será que o Mário vai me receber? Eu disse, não, eu sou amigo dele, ele vai, nós somos professores do conservatório, ele vai receber você. Então me enchi de coragem, pus algumas composições na pasta, conheci o Mário. Mas cheguei, ele muito amável, conversamos, ele me levou na sala que tinha piano, disse, bom, agora você vai tocar. Estava tremendo. Toquei a Dança Brasileira. Ele disse, toca outra vez. Toquei. Disse, você está no caminho certo. E muito perguntou que estudos eu tinha feito de humanidade. Ele disse, eu sou quase um analfabeto, eu saí do 2º ano do grupo escolar. Nunca pude frequentar a escola, porque o meu pai não tinha meios, eu sempre ajudei, fui o primeiro filho, arrimo de família. Disse, bom, eu vou me encontrar com o Baldi. Daí, perguntou o que o Baldi achava de mim. O Baldi deu lá a opinião dele. Disse, então, você vai cuidar da parte musical, eu vou cuidar da outra parte, a formação intelectual do Guarnieri. E o Mário, então, começou, na biblioteca dele estava escrito assim, todas as instâncias, livro não se empresta. Livro não se empresta. Ele começou a emprestar. Todas as semanas eu levava 8, 10 livros e lia. Ele me forneceu durante muitos anos, me orientou, me deu livros de presente. Quer dizer, daí eu tive consciência do que é nacionalismo. É muito difícil dizer aquilo que é nacional, aquilo que não é nacional, né? É muito difícil. Eu muitas vezes fico pensando, por que a casinha pequenina dizia que é nacional? Por quê? Então, será uma inflexão melódica? Será a predominância do ritmo sincopado? E tem qualquer coisa de misterioso, né? Que a gente sente que é, ou sente que não é. Que falar em palavras é muito difícil. Porque a música nacional, na minha experiência, é aquela que traz um conteúdo que atinge o homem dentro do ser. Entendeu? E como a arte é uma música emocional e não conceitual, cada um que ouve uma música, ele aproveita da mensagem de acordo com a sua própria sensibilidade naquele momento. Entendeu? Diferente das outras artes.
Por exemplo, a poesia também é uma arte do tempo, como a música. Aí, se o poeta fez a poesia, tem o texto dele, a mensagem é sempre tem um objeto que está regulando. Então, o tipo fica dentro daquilo, mas a música não. Música, querendo dizer tudo, não diz nada. Porque a emoção é livre, cada um sente como bem entende. Não é o desenvolvimento que dá cor nacional, é a própria linguagem, a mensagem que é nacional. Em 1935, o Mário foi nomeado diretor do Departamento de Cultura. Ele criou o Departamento de Cultura. E eu fui convidado para criar o Coral Paulistano. O Mário é tão escrupuloso que eu, tive uma convivência assim durante anos. Todas as quartas-feiras eu jantava na casa dele. E depois do jantar, tinha mais dois amigos, Fernando Mendes de Almeida e Ferreira Prestes. Nós subimos no escritório do Mário e ficávamos discutindo, não somente discutindo, o Mário que ele provocava a discussão, né? A gente falava qualquer coisa e dizia, você está errado. Mas está errado porque então nascia aquela buta discussão e dizia, o filho dava risada e está certo. Era só para aguçar. E o Mário me chamou e disse, olha, quero formar o Coral Paulistano. E preciso de você. Não porque você é meu amigo, porque eu acho que você é a pessoa que pode fazer aquilo que eu quero. E eu criei o Coral Paulistano, que existe até hoje, só que mudaram completamente a finalidade. O Mário criou o Coral Paulistano para dar oportunidade aos compositores de escreverem música e ouvirem. Que nesse país ainda ninguém se convenceu que o compositor tem necessidade de ouvir o que faz. A gente aprende ouvindo. A minha presença como representante do Departamento de Cultura, eu fui para colher temas do folclore africano. E então eu colhi 400 e tantos temas em 15 dias. Nessa ocasião, eu pude verificar que a divergência é um candomblé banto, que o candomblé que eles chamam lá de onagô. E tem o candomblé, agora me esqueci o nome. Esse é puramente brasileiro, já é a deformação, uma espécie de uma mistura dos outros temas folclóricos que nasceu esse candomblé. Além disso, eu estive junto com o Jorge Amado nessa ocasião, com o Ádilo Couto Ferraz, todo aquele grupo da Bahia, foi para lá. Fiz diversos apontamentos sobre como se processava o desenvolvimento do candomblé, da cerimônia. O mais importante que eu mais queria é que eu trouxesse a documentação sobre o folclore banto, dos candomblés, né? Foi isso que eu fiz. Eu fiz um concurso público de composição. Foi o primeiro que se fez em São Paulo, em 1937. Foi no governo do Armando Salles de Oliveira. Ganhei o primeiro prêmio e fui para a Europa. Na Europa eu estudei com Charles Teclin. Contraponto, fuga, composição e estética musical. E estudei direção de coros e orquestra com François Rouman. Quando eu estava completando 2 anos, veio a guerra, eu tive que fugir. Cheguei no Brasil, o que aconteceu? Quando eu saí, foi no momento em que Getúlio tomou conta do governo. O Adhemar foi nomeado interventor em São Paulo. E nomeou Prestes Maia na prefeitura. Primeiro ato do Prestes Maia foi pôr para fora o Mário. Primeiro ato dele. E ele foi posto para fora de uma maneira muito eloquente. O Mário não sabia de nada, estava trabalhando, e o Francisco Patti, poeta, chegou e entregou uma carta para o Mário. O Mário leu, era a demissão dele. Então o Mário abriu a gaveta, tirou as coisas dele, as suas ordens, foi embora. Assim foi a admissão do Mário. E eu então embarquei para a Europa. Depois de 3 meses que eu estava na Europa, eu recebi um ofício do Prestes Maia pedindo explicações do dinheiro que eu estava recebendo. Porque o governo dava muito pouco dinheiro, eu recebia 1,5 conto por mês.
E não era nada para ele viver em Paris e estudar. Então o Mário conseguiu que eu fosse comissionado. Eu ganhava um ponto, então eu fiquei com 2 pontos e 500. O personagem pedia explicações como eu estava gastando aquele dinheiro e comunicava o meu cancelamento, o comissionamento. Eu fui para a Europa como prêmio de viagem. Arrebentou a guerra, então eu procurei o consulado do Brasil para voltar para o Brasil. Né? O cônsul disse que eu tinha que falar com o embaixador Sousa Dantas. Então eu fui falar com o Sousa Dantas e disse, isso não é comigo, isso é com o cônsul. Então começou um jogo de peteca, para cá, para lá. No fim eu disse, olha aqui, como é? Eu tenho que ir embora. Então eu voltei como indigente. Eu fui com o prêmio de viagem e voltei para o Brasil como indigente. Eu tenho guardado a passagem na minha casa. O que aconteceu? O vapor saiu de Bordeaux até o porto, estava uma maravilha, que lá embaixo no porão não tinha ninguém. Né? Mas quando chegou no porto, subiram 300 imigrantes. Até o porto eu comia em um prato de louça, né? Garfo, faca, não tinha copo direitinho. Quando eles entraram, passou tudo a ser de alumínio. Mas isso não tinha importância. É que o perfume era de tal maneira insuportável que eu quase enlouqueci. Eu fui procurar o mandante e disse, olha, a coisa mais desagradável da vida é a gente tem que falar em si mesmo. Mas esses documentos aqui vão dizer quem eu sou. Então eu mostrei os documentos que eu tinha. Disse, mas eu não sabia que o senhor estava aqui. Ele consentiu que eu comesse com os oficiais, passei as dias embaixo e arranjaram um cubículo para dormir lá para baixo. Quando eu voltei da Europa, eu tinha perdido o lugar na prefeitura, tinha perdido o lugar no conservatório que eu tinha adicionado já há 8 anos, perdi os alunos e na rua. Aí aconteceu um fato curioso. O Panamá soube que eu estava no Brasil desempregado. Então me convidaram para ser professor de composição no Conservatório do Panamá. O Muricy, Andrade Muricy, que escrevia no Correio Paulistano, ele fez um longo rodapé metendo pau no governo, que era a coisa mais envergonhosa. Manda um artista estudar na Europa, se eu chego não tem nada, tem que ir embora aqui para poder viver. Daí os Estados Unidos são alertas, né? Eles mandaram um convitezinho para passar 6 meses nos Estados Unidos, com tudo pago, para me divertir. Então eu fui para lá. Daí que a minha música começou a ser tocada. Daí que eu dirigi 2 vezes a orquestra de Boston. Daí que eu dirigi, comecei a minha vida, tive um concerto ali, o Autocompose. Quer dizer, nesses 6 meses eu me lancei. Arranjei editor que eu não tinha no Brasil. Agora, eu nunca senti no mais assim, uma tendência ferrenha para a música atonal. Em 1933 eu mostrei a sonata para o Mário de Andrade, essa sonata. Eu estava no conservatório, na sala dos professores, com a música não tinha indicação dinâmica nenhuma, só tinha notas. O Mário disse, o que é isso aí? É uma sonata que termina, né? Deixa eu ver. Ele pegou assim, eu vou levar para ver. Eu disse, mas você não leva, não tem indicação dinâmica, porque na minha opinião a música é uma arte dinâmica. Ela vive exatamente esses planos diferentes dinâmicos. Ele levou a música, escreveu uma carta tremenda arrasando com a minha sonata. Arrasando com a sonata. Eu levei um susto quando recebi a carta. Então eu procurei responder a carta de acordo com aquele livro do Mário de Andrade, que ele defende todas as formas poéticas modernas que devem ser incorporadas de acordo com a sensibilidade do artista. Veio uma segunda carta, mais violenta ainda, me chamando de burro, é assim porque é o diabo. Quando ele escreveu a terceira carta, daí que eu percebi, porque o segundo movimento da sonata começa com a nona menor, Ré, Mi bemol. E essa nona menor se transforma em 7, faz Mi bemol, Ré. Fica um pedaço, tira, tara, que a indicação é pianíssimo. O tema está aqui na esquerda. Então o Mário que usava dissonância pela dissonância e pelo prazer de irritar. Está escrito na carta dele. Bom, eu escrevi um bilhinho, Mário, se você fosse mais músico, você deveria ter descoberto as minhas intenções ocultas que estão aí.
Não é como você está imaginando. Por isso, como eu quero muito ver você, não escrevo mais. 10 anos depois, a sonata é executada no Rio de Janeiro pelo Borghetti. O Mário estava no concerto. Quando acabou a sonata, o Mário disse para mim: que maravilha, que obra maravilhosa! Aquele segundo movimento que você conseguiu um ambiente, uma coisa celestial. Eu, quando o piano entra com o tema de esquerda, eu disse: Mário, essa é a sonata das cartas. Que sonata das cartas? As cartas. Você meteu o pau e disse: então desviou as cartas. Fiquei namorado do atonalismo, né? Tanto que a minha terceira sonata era um plano atonal. Eu tenho diversas obras dessas, canções dessa época que são atonais, né? Mas depois eu vi que para a minha sensibilidade não estava bem, não era o caminho que eu devia seguir. Eu procurei então e me desligamos desse. Olha, eu sempre fui muito rebelde, eu nunca fiz coisas por interesse pessoais, né? Nunca. E sempre procurei me afastar de tudo que é política e do governo. Tanto que eu vivo completamente sozinho. Né? Gosto do Ludovico, admiro profundamente a Bandeg. Ele não era só tonal, não. Ele usou todos os meios. O concerto de violino ele acaba com o coral de Bach. Weber, porque eu gosto de Weber. É a mesma coisa eu gostar de uma mulher, você vai saber porque você gosta de uma mulher. Com Bach eu aprendi a técnica de composição. E com Brahms eu aprendi como se expressa com honestidade uma mensagem musical. Olha, eu comecei escrevendo música de dança, que tem forma definida, valsa, marcha, são formas definidas. Posteriormente que eu comecei a ir para o outro lado. Entendeu? Agora, a sua pergunta é a coisa mais difícil do mundo, explicar a criação, ninguém explica. Eu só posso dizer o seguinte, que eu estou convencido que eu não sei nada. Para aquilo que eu quero fazer, acho que minha vida não vai dar para fazer o que eu quero. Agora, eu sou um homem que eu não dou bola para o que os outros dizem. Uma ocasião eu estava em casa do Arnaldo Estrela, estava o Muricy, o Arnaldo Estrela, o Aise Andrade, Eurico Nogueira França e o... Bom, ele meteu muito no pau no Mignone e o Mignone cortou relações com ele. E nós todos juntos ali, disse: você veio preso o Guarneri. Eu meto o pau nele e nós continuamos amigos. E eu disse: sabe por quê? Porque se eu fosse ouvir o que vocês dizem, eu não podia escrever mais música. A minha infelicidade, que eu tenho escrito mais de 600 obras, tenho 100 obras impressas, a minha obra está toda inédita. Ainda ontem eu fui entrevistado pela TV Globo, a moça me disse: eu abri um armário que está cheio de música, né? Eu disse: isso aqui está impresso. Não, tudo é inédito. Por que o senhor não imprime isso? Eu digo: eu não entendi. Mas não vai se imprimir? Vão. O dia que eu morrer, eles vão imprimir. Mas aí, meu cara, vai demorar porque eu não tenho vontade nenhuma de morrer. Eu agradeço a presença de vocês. Se não gostaram, pior para mim. Se gostaram, muito obrigado.